Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que grande alegria para mim quando a gente pode ter esse companheirismo ao redor da palavra. Nós estamos aqui a cada dia conhecendo as promessas de Deus para esta hora, de acordo com a mensagem do profeta e a Bíblia. Nós temos grandes promessas para essa hora, especialmente as promessas que dizem respeito ao vencedor. E a verdadeira igreja, ela já está de posse de um direito adquirido por Jesus Cristo quando o título de propriedade foi tomado pelo nosso parente redentor em Apocalipse 5. E ele desce à terra com esse título para dar a mim e a você. Ele não conquistou para ele, ele conquistou para mim e para você. E que título é esse? Ele nos fez, ele. Não foi nós que assumimos essa posição, nós não estamos inventando, nós não estamos usurpando essa posição. Lá diz, e nos fez reis e sacerdotes para reinar. Veja, reinar sobre o pecado, sobre o mundanismo, sobre o reino espiritual, reinar sobre Satanás. Veja, reinar significa exercer a soberania, exercer um direito e operar debaixo da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar o que disse o centurião para Jesus a respeito do princípio de autoridade. Ele disse, eu sou o homem sujeito à autoridade e eu tenho homens sujeitos à minha autoridade. Eu digo a este, vem, ele vem. Digo a outro, vai, ele vai. Então veja o princípio de autoridade. Então, essa autoridade nos é outorgada pelo grande rei e Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nós temos os céus que nos sustentam, veja, e os céus consistem da palavra. Nós estamos exercendo a autoridade dada por Deus. Veja, ele disse que a verdadeira igreja, de posse desse título de propriedade, é abstrato, claro, é através da presença do Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo é Cristo, e não somos nós, é Ele em nós. Quando você abre a sua boca, debaixo da inspiração, você levanta a sua mão, quem fala não é você, é Ele, usando o seu corpo, veja, e exercendo o seu domínio. E como Ele o fez? Mateus 4, Ele toma a espada do Espírito, e ali estava Ele, o Senhor dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas e tem domínio, ele exerce seu domínio como rei. Veja, ele governa a natureza, ele governa a economia, ele governa os reis da terra, ele governa os pássaros, ele governa tudo. E ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Ele não consulta ninguém, ele não pede opinião para ninguém, ele não pede conselho, porque ele tem direito. Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, quando ele o fez, Mateus 4, ele tomou sua palavra, ele conhecia que a palavra é Deus, ele conhecia a sua posição, conhecia as promessas para o seu dia, ele sabia quem ele era. Por isso ele pôde enfrentar o diabo como assim está escrito. E quando o diabo veio contra ele, tomando uma escritura, veja, e lembre-se, o diabo nunca vai citar a escritura corretamente, nunca, porque ele é mentiroso e pai da mentira, ele não se firma na verdade. O que ele fará? Ele deslocará e interpretará de forma errada, e induzirá você ao erro. Então você precisa tomar a palavra, examinar pelo urim, pelo tumim, e se é a palavra, firme-se com a palavra. Veja, agora nós temos uma grande promessa para os vencedores dessa última era, uma grande promessa, porque essa é a era em que a verdadeira igreja já está reinando. Jesus é o rei dos santos. Ele não é o rei do Brasil, evidentemente, muito menos da América, muito menos da União Europeia, muito menos da Ásia, mas dos santos, ele já é rei. Veja, Apocalipse 15, 3. Ele diz que nós deveríamos pregar que o reino de Deus já está operando. Veja, e Deus, ele opera com suas miríades de anjos, operando a nosso favor. Veja, o anjo do Senhor operando, veja,
cercando o arraial. Veja, esse é seu exército celestial que opera a nosso favor. Veja, e você tem que ter fé para isso, de que você é um cidadão dos céus, um filho de Deus, pertencente a esse reino. Fé. Então veja, Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Veja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que promessa maravilhosa para o vencedor desta era. Veja, como eu venci. Então você vai lá no livro de Mateus e você vai conhecer como é que Jesus venceu. Veja, ele venceu o poder das trevas, o reino espiritual. E nós estamos aqui para sermos vencedores, porque em Apocalipse 1 está escrito, e nos fez reis e sacerdotes. Então veja, para reinar, para interceder, para dar louvor. Eu não preciso ser profeta. Profeta é o anjo de Malaquias 4. Mas reinar, está aqui a promessa para os vencedores. Então, Morana, tomando essa escritura na mensagem à Era de Laodiceia, na página 325, ele escreve o seguinte. Agora, o que devemos vencer? Veja, essa é a pergunta normal a ser feita aqui. Porém, essa não é a real ideia desse versículo, porque não é tanto o que devemos vencer, mas como devemos vencer. Aqui está o ponto. Que coisa extraordinária. Como a gente tem que armar os pensamentos da verdade da palavra. Veja, ora, isso é lógico, porque será que importa muito o que devemos vencer, uma vez que sabemos como vencer? Veja, esse é o ponto. Muitas pessoas enfrentam lutas, problemas, depressão, aflição, desânimo, desencorajamento, e elas correm para o médico à procura de medicamento contra a depressão, de medicamento contra a ansiedade, porque o coração palpita, a pressão altera. Se soubesse que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra as hostes espirituais da maldade, Satanás vem sobre nós para oprimir, afetar nosso sistema nervoso, colocar medo no nosso coração, veja, nos afastar do real propósito para o qual Deus nos criou, empilhar coisas na nossa frente para roubar nosso tempo, nos ocupar com coisas desnecessárias. Então veja, uma rápida olhada nas Escrituras que envolvem o Senhor Jesus vencendo, trará à luz a verdade dessa afirmação. Mateus 4, veja. Em Mateus 4, onde Jesus é tentado pelo diabo, ele venceu as tentações pessoais de Satanás pela palavra e somente pela palavra. Irmão, nós não precisamos de frases de pensadores, de anedotas, de histórias motivacionais de velhas caducas, de psicologia aplicada, disso ou daquilo. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Efésios 6. Ali está o soldado, veja, que está vencendo. O capacete da salvação. Você tem que botar na sua cabeça que não é você que vence, é ele que vence, ele já venceu tudo. Veja, que somos salvos pela fé, mediante a fé do sangue. Se o teu coração não te condena, está tudo perdoado, está tudo debaixo do sangue, você pode tomar as promessas. Veja, arme-se de que você é um rei e um sacerdote. Rei para governar, sacerdote para adorar e interceder. Arme-se disso, de que você é filho de Deus e que foi Deus que te armou, foi Deus que te comissionou, foi Deus que te fez um rei, então você está reinando debaixo do poder dele. Você não está usurpando, não está avançando, não está subindo os degraus que você não foi chamado. Ele fez você. Cada um de nós, reis e sacerdotes. Depois tome o escudo da fé. Quando vier qualquer coisa contra a palavra, rebata com o que está escrito. Veja, a couraça da justiça, que vem do sangue. Minha justiça não é minha, ela vem do sangue. Sim?
Somos aperfeiçoados pelo sangue, salvos pelo sangue, ele nos mantém salvos pelo sangue. Os pés calçados pela preparação do evangelho da paz. Veja, mas se você não tiver a espada, facilmente vai ser vencido. E onde é que ele botou a espada? Nessa armadura, na nossa boca. A espada que sai da boca dele, a espada afiada com 2 fios. Por isso a espada cai na mão do profeta. Ali havia um homem que sabia manejar a espada, e você precisa aprender a falar, veja, se expressar, citar a palavra, e ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele sustenta a palavra que ele falou. Quando Deus mandou Moisés tomar a poeira, jogar ao ar e chamar as pulgas, se não fosse Deus, Moisés teria sofrido uma chacota. Mas quando ele jogou o pó para cima e falou a palavra, Deus mandou e Deus sustentou. A palavra é Deus. Aprenda a falar. Deus vai sustentar a verdade. Veja, em cada uma das três principais provas que corresponderam exatamente à tentação do Jardim do Éden. Veja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eva estava apreciando algo belo. Eva sentiu emoções. Eva queria experimentar. E Eva agiu contra a palavra. Veja, Jesus venceu pela palavra. Eva caiu na tentação pessoal de Satanás por falhar em usar a palavra. Veja, Adão caiu em desobediência direta à palavra, porém Jesus venceu pela palavra, e agora mesmo deixe-me dizer que essa é a única maneira de ser um vencedor e também a única maneira de você saber se está vencendo, porque essa palavra não pode falhar. A falha está em nós, por não tomá-la como está escrita e não crer nela. Agora veja, agora observe novamente como Jesus venceu os sistemas religiosos do mundo, quando ele era repetidamente aborrecido pelos teólogos de seu dia. Ele constantemente aplicava a palavra e ele falava somente o que o Pai lhe concedia falar. Não houve uma só vez em que o mundo não fosse inteiramente confundido por sua sabedoria, porque era a sabedoria de Deus. Em sua própria vida pessoal, contendendo consigo mesmo, ele venceu pela obediência à palavra de Deus. Hebreus 5,17 que diz, o qual, nos dias de sua carne, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A quem ele foi obediente? A palavra de Deus. A quem temos que obedecer? A palavra de Deus. Toma essa mensagem, ela é a espada que caiu na mão do profeta. Observe como é que o Mormona manejou a espada e maneje ela da mesma maneira, tomando-a como está escrita, sem interpretar, crendo nela e lançando ela contra o poder das trevas. É assim que vencemos. Deus te abençoe e até a próxima. Deixe aí o seu comentário, eu quero saber. Se não é inscrito, inscreva-se. É só apertar um botãozinho, apertar ali o sininho, para que você receba as novas postagens. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.